nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Depois de ser expulsa de suas terras, Aline terá que deixar sua casa para trás. Rodrigo conseguirá na justiça impedir que Antônio prossiga com a extração dos diamantes, e o caso vai a julgamento. Caio entrará na audiência e vai fazer Antônio, Irene e Vinícius passar a maior vergonha da vida deles diante do juiz. Desesperada, Irene fala: "Não mostra isso, Caio. Eu não mereço essa humilhação." Deixa o like no vídeo para continuar assistindo a novela. Depois de ser despejada, Aline ficará sem eira nem beira, mas uma luz no fim do túnel surge. Rodrigo avisa a Aline e Caio que Antônio terá que parar com a extração dos diamantes até o fim do processo. Rodrigo analisa a documentação e fala: "Eu consegui marcar o julgamento, Caio. Essa é a nossa única oportunidade que temos para recuperar as terras." Aline pergunta quais são as chances que tem de sair vitoriosa. Rodrigo diz que o caso é mais complicado do que parece, que as chances são de 50% para cada lado. Rodrigo fala que será preciso mais que um simples embate com Irene no tribunal para reaver as terras. Intrigado, Caio pede para ele ser mais claro. O advogado diz que precisam de algo a mais do que a palavra de Aline para derrotar Antônio e Irene. Enquanto isso, os dois pilantras se preparam para a audiência. Fazem uma reunião com Silvério para acertar os últimos detalhes. Irritado, Antônio resmunga: "Espero voltar logo a arrancar os meus diamantes daquelas terras." Silvério avisa que fez um levantamento sobre a defesa de Aline, que ela não é forte o suficiente para vencê-lo no tribunal. Irene, a vilã, interrompe e pergunta como então Rodrigo conseguiu parar a extração dos diamantes. Silvério diz que Rodrigo de bobo não tem nada, que essa decisão judicial já era esperada. Antônio questiona o porquê. Silvério avisa que o juiz tomou essa decisão justamente para que uma audiência fosse marcada e assim poderá analisar as partes. Silvério explica profundamente o assunto. Trocando em miúdos, Dr. Antônio, ele quer analisar a índole, tanto da defesa quanto da acusação. Haja visto que o caso é complexo, então será decidido nos detalhes. Antônio coloca aquela mente suja para funcionar. Diz que podem tentar outro jeito, tentar impedir que Aline não vá à audiência. Sem entender, Irene pergunta em que ele está pensando. Antônio fala: "A Aline deve estar passando fome, Irene. As latinhas dela devem estar vazias. Você vai lá, Silvério. Vai fazer uma visitinha para ela." Na cena seguinte, Aline e Jussara avistam um carro chegando. Silvério desce. Vai em direção das duas. Antes que ele fale, Aline manda: "É melhor o senhor dar meia volta e sumir da minha frente." Silvério afirma que veio em paz. Está ali para uma conversa séria de total interesse dela. Jussara e Aline se olham desconfiadas. O velho malandro percebe que Aline está indecisa e fala: "Por favor, senhorita Aline. Não vai lhe custar nada, só uns minutinhos. Eu garanto que volto por onde vim." Vivida e preocupada, Jussara diz na cara do velho que não está gostando da presença dele. Mesmo assim, Aline decide. Pedirá para ele entrar, exigindo ele ser breve. Silvério entra. Diz que está ali a pedido de Antônio, que tem uma proposta irrecusável para ela. Na mesma hora, Aline manda ele sair de sua casa, afirmando que não quer saber de nada que venha da parte de Antônio. Sorrateiro, Silvério pede a chance de explicar. Aline dirá não ter mais paciência para as falcatruas da família La Selva, mas devido à insistência dele, manda desembuchar logo. Silvério fala: "Eu tô vendo aqui que a sua condição não é muito boa, dona Aline. Dr. Antônio quer saber se a senhora desistiria de continuar com esse processo em troca de uma certa quantia considerável." Antes que Aline responda, Jussara xinga: "Que cara de pau a sua! Um advogado se prestando a uma coisa dessas! Não tem vergonha nessa cara, não?"
Aline diz que para Antônio tomar uma atitude dessas, deve ser porque está com medo de perder as terras para ela. O encara com raiva e fala: manda um recado pro Dr. Antônio. Enfia esse dinheiro no zóio dele. Eu vou lutar até o fim. Agora junta essa carcaça e sai da minha casa, velho safado. Se o velho sairá correndo do local. Em seguida ligará para Antônio, avisando que Aline não aceitou a proposta. Assim que encerra a ligação, Antônio olha para Irene e fala: aquela maldita viúva, de novo no meu caminho. Ela não aceitou, Irene. Mas é muito orgulhosa mesmo, prefere passar fome. Impiedosa, Irene diz: esse é o caso que a gente precisa tomar providências firmes, Antônio. Atacar antes de ser atacado. Cortar o mal pela raiz. Antônio entende o que ela quis dizer, mas vai de encontro. Nem pense numa coisa dessas. Qualquer coisa que acontecer com aquela infeliz vai cair no nosso. Antônio exige que ela não faça nada sem o seu conhecimento. Não vai colocar tudo a perder antes da hora, Irene. Não adianta. Essa viúva deve estar com uma raiva de nós. Vamos esperar até o julgamento. Depois que o juiz bater o martelo a nosso favor, eu mesmo vou passar a patrola por cima daquele muquifo que ela chama de casa. No dia da audiência, já na chegada, Aline e Irene batem boca. A vilã aponta o dedo e fala: hoje você vai ser derrotada, porque eu sou a dona daquelas terras e você é a intrusa, Aline. Aline se aproxima, se segurando para não quebrar a cara da Irene, e diz: ladrona trambiqueira, o que mais você esconde por baixo dessa pose de santa? Irene diz que a sua reputação é limpa, que vai colocar ela no olho da rua, mas Aline avisa não ter medo da cara enrugada dela. Está preparada para enfrentar ela e Antônio ao mesmo tempo. Irene provoca, dizendo que sua vontade é ver ela pedindo esmola na sinaleira. Aline tentará partir para cima da vilã. Silvério defenderá Irene, afirmando que Aline está errada. Nessa hora, Rodrigo perderá a paciência, apontando o dedo. Avisa: foi a dona Irene que começou a provocar a minha cliente. O senhor deveria ser justo, Dr. Silvério, pelo menos isso. Silvério se faz de sonso, diz não saber o que ele está querendo dizer. Avisa que é melhor eles esquecerem o desentendimento e aguardar a chegada do juiz. No entanto, Aline não se aguenta, olha nos olhos de Silvério e fala: o senhor é um sem vergonha mesmo. Que coragem a sua, defender um bando de pilantra desses. Silvério sente um nó na garganta. Pede para Rodrigo conter sua cliente. Rodrigo pedirá calma para Aline, afirmando que vai fazer das tripas coração para vencer a família La Selva na devida forma da lei. Segundos se passam. O juiz entra na sala, bate o martelo dando início na audiência. Estamos aqui para estabelecer quem ficará com as terras. Nesse tribunal não será admitido nenhum tipo de falta de respeito. Irene sairá na frente, afirmando que Aline está armando uma cilada para ela. Ela é uma golpista, excelência. Uma viva, acostumada a dar golpe em toda a cidade. Nervosa, Aline enfrentará a vilã, afirmando que quem deu golpe foi ela. O juiz manda: todo mundo em silêncio. Eu não autorizei ninguém a falar ainda. Mesmo assim, Aline insiste, dizendo que foi enganada por Vinícius. E Irene, que assinou os papéis achando que seria a respeito de uma sociedade, e não de venda das suas terras. O juiz pergunta quem é Vinícius. O geólogo levanta a mão e fala: sou eu, excelência, sou testemunha que a senhora Aline expressou o desejo de vender as terras. Posso garantir isso, com o nome limpo que tenho. Aline olhará para a cara do sem vergonha, enquanto o juiz pergunta o que ele é da Irene. Vinícius fala: bom, eu sou o geólogo. A senhora Irene La Selva simplesmente contratou os meus serviços. O juiz manda Rodrigo iniciar a defesa da sua cliente. Rodrigo diz que Aline foi vítima da Irene, que ela e Vinícius armaram tudo desde o começo. A minha cliente foi enganada, excelência, por essas pessoas que aqui estão, e pressionada assinou uma coisa achando que era outra. Irene interrompe, falando que ele está mentindo, que está cometendo um crime em vir diante do juiz defender uma golpista daquelas. Destemida, Aline não baixa a guarda,
ataca dizendo não saber por que Vinícius está ajudando Irene a roubar suas terras. Diz desconfiar que eles têm algo a mais que assuntos trabalhistas. Irene sente um arrepio na espinha. Diz que a relação dela com Vinícius é profissional. Aline retruca: isso não parece uma relação profissional, coisa nenhuma. Isso tá me cheirando a chifre na cabeça do Dr. Antônio. Uma gritaria começa. O juiz fala: chega! Basta! Aqui não é lugar de lavar a roupa suja. Essa audiência foi marcada para ver quem tem direito às terras, portanto mantenham o respeito. Antônio diz que Aline está passando dos limites. Com todo respeito, senhor juiz. Mas essa mulher, essa senhora, está ofendendo a minha mulher. Se tem uma coisa que eu posso afirmar, é o quanto a minha mulher é fiel a mim. O juiz olha para Aline e questiona: a senhora é professora, certo? Então não é boba de assinar o que não sabe. Como acha que vou acreditar na sua palavra? Aline explica que Vinícius mostrou a ela o contrato impresso, que conferiu e estava tudo certo, mas que à noite ligou, apressando ela a assinar eletronicamente, mandando o contrato falso, onde escondia a verdadeira intenção dele e da Irene. Irene diz à juíza: por favor, excelência, essa mulher está faltando com a verdade. Mais uma vez está inventando essa história, sem pé nem cabeça para se dar bem. Nesse momento, Caio entra no local. Não dê ouvidos para essa mulher. Quem está inventando aqui é você, Irene. Eu vim fazer você passar a maior vergonha da tua vida. Você e esse pilantra do Vinícius. O juiz perde a paciência, pergunta quem ele pensa que é para invadir sua sala, interrompendo a audiência, daquele jeito. Caio pede desculpas pela forma que entrou no local, entrega ao juiz um documento e fala: esse documento é uma das provas, excelência, que consegui contra essa mulher, essa ladra de terras. Assustado, Antônio manda Silvério tomar jeito e fazer alguma coisa para impedir que o pior aconteça. Pressionado, o advogado fala: excelência, peço que não leve em consideração esse documento. Haja visto que esses papéis que esse rapaz trouxe não foram arrolados devidamente no processo. Rodrigo interrompe, afirma que o processo carece de provas, pede ao juiz que valide os documentos apresentados por Caio. A Aline se emociona com a atitude do rapaz. Quem não gosta nem um pouco é Antônio, que olha para a cara do filho e fala: até quando você vai lutar contra o seu próprio pai para defender a infeliz dessa mulher? Até quando, Caio? O rapaz avisa que está do lado da verdade, que se Aline tivesse feito isso com ele, lutaria contra ela. O juiz pede a atenção de todos, analisa o documento por alguns minutos e fala: esse aqui é o contrato impresso. Diz-se tratar de uma sociedade entre as partes, ou seja, entre o senhor Vinícius e a senhora Aline. Nessa hora, Irene e Vinícius se olham com cara de espanto. Caio avisa que pegou o contrato na casa de Vinícius. Silvério tentará desqualificar os documentos, alegando que a atitude de Caio em invadir a casa do geólogo foi criminosa. Esperto, Rodrigo avisa: o doutor Silvério tem razão. Mas nesse caso, excelência, que há um crime por trás da atitude de Caio, não podemos julgar a atitude, e sim a prova que ele conseguiu. Rodrigo explica que o documento prova que Vinícius e Irene cometeram um crime, e que Caio apenas ajudou a elucidar, ao pegar na casa de Vinícius a prova que materializa o crime. Borrada, Irene manda Silvério agir antes que o juiz bata o martelo a favor de Aline. Diante disso, Silvério pede ao juiz que a audiência seja anulada e que marque uma nova devido às incoerências. Aline encara Silvério no fundo dos olhos e fala: onde o senhor tá vendo incoerência aqui, bode velho? Porque não fala que foi a minha casa, a mando desse miserável, me subornar para não comparecer nessa audiência? Silvério murcha na hora. Antônio, percebendo que a casa tá caindo, exige: excelência, convenhamos, esse rapaz é meu filho. O senhor sabe como esses moleques são. Fazem qualquer coisa por um rabo de saia. Ele deve ter fraudado isso para defender essa moça. Rodrigo pede ao juiz para dar uma olhada na papelada. Analisa seriamente o conteúdo. Logo depois, entrega ao juiz e fala: esses documentos foram feitos no dia em que o senhor Vinícius levou para minha cliente ver se estava tudo certo.
Silvério pergunta como ele tem tanta certeza disso. Rodrigo explica. É muito simples, Dr. Silvério. O documento está carimbado com a data pelo órgão responsável aqui da cidade de Nova Primavera. Irene se desespera vendo que as terras estão escapando de suas mãos. O juiz olha os documentos, se certifica do que Rodrigo falou e avisa. Esse tribunal já tem uma decisão. Nesse momento, Caio interrompe, diz que achou outra coisa 10 vezes pior no quarto de Vinícius. Na mesma hora, o geólogo percebe o que ele achou e implora. Por favor, Caio, não faça isso, seria uma humilhação muito grande. Caio fala. Tem medo, mas não tem vergonha nessa sua cara. Eu disse que ia e vou acabar com a raça de vocês, e vai ser hoje. Vinícius continua insistindo para que ele não revele o que encontrou em seu quarto. Tremendo, Irene questiona o geólogo, porque ele está com tanto medo do que Caio tem para mostrar. Vinícius fala. Se ele mostrar isso, não é só eu que vou ficar com medo, mas você, Irene, nem vai ter tempo de sentir medo. Antônio perde a paciência de vez, perguntando o que está acontecendo. Caio diz que ele vai ter a maior decepção da vida como homem, que Irene não perdeu o costume de mulher da vida. Desconfiado do que o rapaz tem para mostrar, Tonhão resmunga. Olha lá o que você vai dizer. Olha lá o que você vai mostrar, Caio. Estamos na frente do juiz. Não brinque com isso. Com sede de vingança, Aline fala. Mostra logo, Caio. Mostra logo o que você encontrou, que tá deixando esses dois sem vergonhas tremendo desse jeito. Caio mostra o celular que encontrou no quarto de Vinícius, contendo um vídeo de Irene e Vinícius fazendo aquilo. Irene diz que é uma montagem, mas Antônio não acredita na palavra dela. Dá-lhe um tapa na cara da mulher. Se aproxima de Vinícius e dá uma joelhada nas partes de baixo dele. O juiz exige que todos se contenham. Avisa que a sala dele não é um circo. Basta! Já avisei que não ia tolerar esse tipo de comportamento. Eu vou ler a sentença. A aflita, Aline reza para que a sentença seja favorável. O juiz continua e avisa. Com o devido rigor da lei, essa audiência serviu para mostrar quem de fato tem direito às terras. A senhora Irene alegou ser a legítima dona. A senhora Aline afirmou ter sido enganada. Entretanto, tive que mudar a minha decisão em virtude da entrada desse rapaz. Declaro a senhora Aline como dona das terras. Irene tentará sair correndo, mas Antônio pega ela pelos cabelos. Aline aproveita para dar um tapa na cara da mulher, e Caio acerta Vinícius com um soco no queixo. Silvério e Rodrigo batem boca na saída. E assim termina a sessão. Aline recuperou as terras, e com a ajuda de Caio ainda deu uma lição nos pilantras. Você gostou que Antônio passou vergonha diante de todos? Se gostou, deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela Terra e Paixão.